Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Neste devocional, nós vamos falar sobre o que é devocional. A gente vê várias pessoas falando, né? Vários homens e mulheres de Deus fazendo um devocional, publicando como eu estou aqui, mas de fato o que é um devocional? Quando a gente estuda a Bíblia, entende o que Deus fez desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver ali um Deus sempre interessado em se relacionar com o homem. Em todos os livros, capítulos, versículos, você vai ver um Deus que sempre buscou essa intimidade, buscou esse relacionamento, mesmo no Antigo Testamento, quando esse relacionamento não era tão simples assim. O Senhor sempre deu um jeito de se mostrar para o homem, pedir para que o homem se mostrasse a ele. Ele sempre foi interessado nesse relacionamento. E ali a gente vê um Deus que apareceu na sarça ardente, se mostrou para Moisés no monte, pediu para que o povo subisse para falar com ele, sempre interessado em falar com o povo, desenvolveu uma estratégia do tabernáculo, que era a casa onde o homem poderia se encontrar com o Senhor uma vez ao ano, né? Ali no Santo dos Santos, fazer sacrifícios, tudo no tabernáculo que foi desenvolvido para isso, para que o homem tivesse acesso à presença de Deus por meio do sumo sacerdote. Então a gente vê esse esforço do Senhor para se relacionar com o homem, um relacionamento que foi perdido lá no Éden, porque Adão e Eva pecaram, como nós sabemos, e esse relacionamento então foi cortado por conta do pecado. A morte entrou e causou divisão entre várias coisas, separação entre várias coisas, inclusive entre o homem e Deus. Então, o devocional é esse período que nós separamos num dia, ou de preferência no dia, mas um período que você separa, o tempo que você tiver na sua prioridade, para se relacionar com o Senhor especificamente, quando a sua plena atenção vai estar voltada para esse relacionamento. Deus é uma pessoa com quem a gente precisa se relacionar, como a gente se relaciona com alguém que a gente quer manter um vínculo, quer criar intimidade, quer ter uma amizade desenvolvida, um amor regado, plantado, regado e desenvolvido. Então a gente precisa ter esse momento separado especificamente para se relacionar com o Senhor. E essa intimidade então vai sendo gerada, e esse período é o devocional, do que a gente tanto fala, que a gente tanto ouve falar. Claro que durante o dia, enquanto você trabalha, lava louça, toma banho, está em atividades do dia a dia, você pode ter uma comunhão com o Senhor, voltar o seu pensamento para Deus, lembrar da palavra dele, ouvir algo que ele tem para te falar durante 24 horas do dia. Mas o período específico para ele é essencial que a gente tenha separado durante o dia, para que esse relacionamento, como eu falei, seja desenvolvido. Se esse é um interesse seu, conhecer mais de Deus, se relacionar mais com Deus e ser mais conhecido dele também, é essencial que você separe esse tempo. E por que eu falei que até no Antigo Testamento Deus tinha esse interesse já revelado de se relacionar com o homem? Porque depois da morte e ressurreição de Jesus, algo aconteceu. Esse caminho que era tão difícil e tão delicado para Deus desenvolver, de ter acesso ao homem, de que o homem tenha acesso a ele, era muito complicado porque não tinha essa ponte proporcionada pela morte de Jesus. Como eu falei, a morte causou, o pecado causou a separação do homem com Deus. E então esse relacionamento era praticamente impossível, a menos que fosse feito sacrifícios e o sumo sacerdote se purificasse, ou se isso não acontecesse, não era possível esse relacionamento. Mas depois da morte de Jesus, o caminho foi aberto. E é isso que eu quero ler aqui hoje com vocês, deixar essa palavra no seu coração. Mateus, capítulo 27, versículo 51, versículo 51.
Naquele momento, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que que isso significa? O que que isso tem a ver com isso que a gente está falando? O tabernáculo, entre o Santo dos Santos e a parte da entrada do tabernáculo, tinha um véu que separava esse lugar. E era proibido para qualquer pessoa passar por aquele véu, a menos que fosse o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tivesse devidamente purificado. Aí sim ele poderia passar por aquele véu, e mesmo assim ele passava por aquele véu com corda amarrada nele, porque caso ele não tivesse purificado o suficiente, tivesse algum pecado nele, ele morreria na presença de Deus. Então eles puxavam o corpo do sumo sacerdote. Ele tinha sinos na roupa, e eles ouviriam, se parasse de mexer aquele sino, eles ouviriam e saberiam que ele tinha morrido. Então eles puxavam o corpo dele, porque não podia nem entrar para buscar o corpo. Mas esse véu que separava o Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo, ou seja, de forma vertical. O próprio Deus lá de cima providenciou que essa separação fosse tirada. Isso é muito lindo e emocionante, porque a partir do momento em que Jesus morreu, nós não temos mais separação com Deus. Quando você quiser, quando você puder, que for a prioridade do seu coração, se coloque na presença de Deus, entre nessa presença, entre no Santo dos Santos, que foi aberto de uma vez por todas, para que todos entrassem nesse lugar. Deus providenciou um sacrifício definitivo. Todos os anos eram feitos sacrifícios de animais puros, com uma série de regras que a gente vê em Levíticos, no Pentateuco ali, ele tem uma série de regras sobre como deveria ser esse sacrifício que deveria ser feito para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Mas Deus, nosso Pai, providenciou um sacrifício perfeito e definitivo na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, nos permitindo agora entrar no Santo dos Santos quando a gente quiser. Então faça o seu devocional, conheça esse Deus que te ama e quer você na presença dele, tanto que para isso providenciou o sacrifício do próprio Filho, para que nós fôssemos feitos filhos dele, e mais do que isso, para que esses filhos, nós pudéssemos nos relacionar com ele todo o tempo, em todo o tempo, sempre que a gente quiser. Não tem nada que possa te impedir hoje de entrar na presença de Deus e se entregar a Ele. É isso. Faça o seu devocional, conheça o Senhor mais e mais. Ele ama você.